Saudações fraternas a todos, todas e todes que estão, né, compartilhando conosco esse tempo, para que nós possamos dividir aqui as nossas ideias, nossas dúvidas, as nossas propostas, inaugurando mais uma atividade da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial, né? E, antes de mais nada, nessa nossa estreia, a nossa presidenta, a querida Fabiana Cunha, eu passo direto a palavra a ela, mas antes já ia me esquecendo de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma senhora de cabelos quase brancos, tenho alguns cabelinhos pretos que ainda resistem, uso óculos, estou com uma roupa de fundo preto, com flores estampadas, né? Enfim, estou na sala de trabalho aqui de casa, então é um ambiente, vamos dizer assim, de uma biblioteca, né? E, enfim, agora, querida Fabiana, para, de fato, fazer a estreia de mais essa atividade dos debates impossíveis ou possíveis entre ética e inteligência artificial. Por favor, Fabiana. Obrigada, Ilara. Também dou boa noite a todos e todas. Com grande satisfação que damos início ao programa mensal Debates Impossíveis entre Ética e Inteligência Artificial, um espaço idealizado pela Ilara, professora, né, e pesquisadora titular da Fiocruz, cofundadora dessa associação, da LEA, e um espaço dedicado a promover o diálogo crítico e construtivo sobre o papel da inteligência artificial em nossa sociedade. Meu nome é Fabiana, eu sou a atual presidente da LEA, com um termo até março de 2025. Minha trajetória, eu venho do design industrial e atuo principalmente na iniciativa privada. O programa visa reunir vozes diversas e especialistas de toda a América Latina para discutir os desafios éticos que emergem da rápida evolução tecnológica e sua interação com nossas realidades sociais, culturais e econômicas. Nosso objetivo é aprofundar a reflexão sobre como podemos desenvolver e utilizar a inteligência artificial de forma que ela respeite e promova os valores e direitos fundamentais das nossas comunidades. Em um contexto latino-americano, onde as desigualdades e as complexidades sociais se entrelaçam, essas discussões são mais do que necessárias, elas são urgentes. Esperamos que este espaço inspire a todos e todas a pensar criticamente, colaborar ativamente e, acima de tudo, imaginar possibilidades éticas para um futuro em que a inteligência artificial esteja a serviço de uma sociedade mais justa e inclusiva. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e com isso eu passo a palavra. Devolvo a você, Ilara, que vai moderar essa apresentação. Obrigada, querida Fabiana. Então, eu, antes de mais nada, queria falar da alegria de nós estarmos inaugurando esse espaço, que, como bem disse a Fabiana, a ideia é exatamente agregar, né, e contribuir para um debate coletivo muito mais amplo, que está ocorrendo em torno da inteligência artificial e dessa avalanche acelerada das tecnologias digitais na vida de todos nós, né? Enfim, eu particularmente sou pesquisadora titular da Fiocruz, mas aqui eu estou como uma das fundadoras, né, da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial, e essa é mais uma atividade que a LEA está numa produtividade intensa, né? E eu só posso agradecer o apoio de todos os associados, e em especial da própria diretoria, né, dessa atual diretoria da LEA, que deu todo o apoio, enfim, para essa ideia que está sendo construída coletivamente, de termos esse espaço aberto, mensal, com essa periodicidade permanente, abrindo esse espaço. No primeiro momento, a gente quer trazer à tona a produção, né, dos associados, e sempre que for, né, o melhor, trazer pessoas de outras instituições, de outras entidades, com outros olhares, para esse debate, né?
Então, eu, sem mais delongas, numa ideia de que esse é mais uma contribuição, né, da LIA para a construção de um pensamento brasileiro e também latino-americano da questão da inteligência artificial diante de um contexto ainda de muita colonização do próprio pensamento, né, nessa área. Então, a ideia é vamos ouvir o que está ocorrendo nas nossas lideranças, né, nos nossos pesquisadores, em todos os que estão atuando nessa área, para que a gente possa, de fato, pensar e criar um pensamento brasileiro e latino-americano nessa área. Então, agora, com muita alegria, né, que nós estamos inaugurando o nosso querido Henrique, eu falo querido porque a gente acabou desenvolvendo ao longo da criação da LIA, né, relações muito fraternas entre todos nós. Então, de fato, foi o nosso representante, inclusive, do ISIS, né, grande evento internacional. Depois, até, Henrique, se você puder fazer algum informe, né, sobre essa conquista da LIA de ter sido selecionada para esse evento, né, de altas instâncias internacionais, onde a gente apresentou uma agenda de trabalho e de propostas políticas e estratégicas. Enfim, mas vamos ouvir o Henrique, chega. Meu papel aqui é de fazer essa mediação, mas é o entusiasmo e a alegria de termos mais esse espaço criado, né, para a América Latina e para o Brasil, como um espaço aberto para receber, inclusive, sugestões e um pensamento contraditório, inclusive, se quiser, com as contradições, e, enfim, mas um pensamento crítico que pense a realidade brasileira e a realidade latino-americana. Vamos lá, Henrique, querido. Henrique Siqueira, um doutorando em Economia Política pela Universidade de Coimbra e Universidade de Lisboa. Ele é um pesquisador na área de inteligência artificial, com foco na interação entre cognição, instituições e algoritmos. Ele trabalha com pesquisa os impactos da inteligência artificial nos mecanismos de coordenação social, sob a perspectiva da economia política internacional e geopolítica. Ele é mestre em geografia política, nada mais, nada menos, pela Universidade de Paris-Sorbonne, e ele é bacharel e licenciado em História, também nada mais, nada menos, vamos valorizar, pela nossa querida e grande UFRJ. Henrique, microfones todos Obrigado, seus. Ilara, obrigado pela apresentação, obrigado a todos pela presença. Isso que eu vou apresentar hoje é parte de uma pesquisa que eu estou fazendo, então é parte da minha tese, mas eu não vou apresentar nenhum contributo meu na área de ciência cognitiva, que é o tema que a gente vai falar hoje. Por quê? Eu quero apresentar só alguns fundamentos da ciência cognitiva para a gente poder ter um vocabulário comum, para a gente conseguir conversar. Então, é mais uma revisão de literatura. Se der tempo, lá no final, eu falo de alguma coisa particular da minha pesquisa, mas, de forma geral, isso que está aqui é uma revisão, um apanhadão de ciência cognitiva, assim, tudo que você precisa saber sobre ciência cognitiva para poder começar a entrar nesse mundo. Então, a gente vai falar hoje sobre a mente. O que é a mente? A mente é igual à razão, a mente está fora do corpo, num plano espiritual. De onde vêm essas ideias? Então, isso é o que a ciência cognitiva estuda e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, muito do nosso pensamento atual vem sobre essa questão, muito do nosso pensamento atual sobre essa questão vem de Descartes. Então, essa distinção ela já existia, a distinção entre alma e corpo. Ela já existia na escolástica, com São Tomás de Aquino. Mas era de forma diferente. Por quê? Era uma distinção, não era uma divisão. Porque para São Tomás, a alma e o corpo, um não existiam um sem o outro. Então, nesse contexto da escolástica, a mente era a faculdade intelectiva da alma que permitia o conhecimento sobre o mundo. Então, essa é a definição medieval de mente, e que, como a gente vai ver, a ciência cognitiva acabou usando parte do que foi desenvolvido lá. Por quê? Essa noção medieval sobre a mente era uma noção aristotélica. E quando Descartes veio
com as ideias dele, ele rompeu com a escolástica e também rompeu com Aristóteles. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente conhece sobre mente hoje, não tudo que a gente conhece sobre mente, mas assim, digo, o senso comum em relação à mente é um senso comum cartesiano. Por quê? Porque na perspectiva cartesiana, que rompia com a escolástica, como é que funcionava? Descartes, no Discurso do Método, em 1641, ele falou que os seres humanos são racionais, em oposição aos animais, que são irracionais, e a razão era a capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso através da reflexão. No Tratado das Paixões da Alma, o Descartes fala que a razão é uma faculdade da mente, enquanto que os sentimentos são uma faculdade do corpo. Quem sente é o corpo e quem raciocina é a mente. Descartes propôs isso foi uma coisa muito original, e ele criou uma teoria complicadíssima para falar como que isso funciona. Os sentimentos eles seriam gerados por espíritos animais no cérebro, e esses espíritos animais seriam substâncias no sangue muito pequenininhas que sairiam do cérebro, iriam para o coração espalharia isso para o corpo inteiro, e com esses espíritos animais circulando no corpo, eles iam chegar na alma através da glândula pineal, porque, de acordo com Descartes, a glândula pineal era o ponto no cérebro que conectava o corpo na alma. Então, recapitulando, o que a gente tem? A gente tem a alma, dentro da alma, a parte superior da alma, que é responsável pela razão, é o que a gente chama de mente, é a mente, e a mente se conecta com o corpo pela glândula pineal do cérebro. Então, essa é a teoria de Descartes. Essa era a teoria de Descartes, e ele separou. De um lado, ele dividiu o corpo e a alma, emoção e razão, coração e mente. Então, isso. Aí eu até coloquei aqui uma imagem de um coração, né? E essa imagem daquele artista Alex Grey, o pessoal deve conhecer aí. Nessa imagem do Alex Grey dá para ver a glândula pineal e a mente em volta. É isso que ele estava tentando representar. Então, olha só que interessante. Desde quando Descartes fez essa separação, a gente entende isso dessa forma, assim, emoção e razão, coração e mente, corpo e alma. E se a mente, ela é a faculdade intelectiva da alma, porque, assim, Descartes rompeu com a escolástica, mas isso ele manteve, a mente continua sendo a faculdade intelectiva da alma. Então, se a mente está num plano superior, num plano metafísico, a mente não pode ser objeto de estudo científico. Então, a mente não foi estudada, foi deixada de lado. Toda a ciência passou a ciência se limitava a estudar o comportamento, porque o comportamento é observável, o comportamento está nesse plano da realidade, né? Então, o que a mente traz, de acordo com Descartes? Ela traz a razão. A mente é responsável pela razão e os sentimentos estão no corpo. Então, o que é a racionalidade? A racionalidade, como eu comentei, o Descartes falou que a racionalidade é a capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso. O Hobbes veio logo depois e falou, olha, a razão é a capacidade de revelar quais os meios mais eficazes ou qual poderia ser o curso de ação mais eficaz para alcançar um determinado fim que se tem em mente. Então, Descartes fala que é discernir o que é verdadeiro do que é falso, Hobbes fala que é a capacidade de revelar os meios para um fim. Depois veio o Hume e juntou isso tudo e ele criou a perspectiva de racionalidade que é largamente usada até hoje. Até hoje, assim, até a década de 50. Que ele juntou a perspectiva de Descartes com a de Hobbes. E ele falou assim, olha, razão é o meio mais eficaz para alcançar um determinado fim à luz de crenças verdadeiras sobre o mundo. Então ele juntou a ideia do Descartes, que era discernir o que é verdadeiro do que é falso, através da reflexão, com a do Hobbes, que é revelar os meios mais eficazes, ou o meio mais eficaz para alcançar o fim que se tem em mente. Então, essa definição foi amplamente usada quando se falava em razão, é isso que se pensa, meios para um determinado fim.
E foi nesse contexto que surgiu a teoria da escolha racional, a teoria da ação racional. E nesse contexto, a ação ela é definida pelas escolhas de meios para determinados fins. Esses meios podem ser quaisquer meios que sirvam a determinado fim, não se limitando a meios materiais. Ou seja, você não vai necessariamente escolher, por exemplo, se você quer um objeto de madeira ou de pedra. Você vai escolher também se você acredita em A ou se você acredita em B. Por quê? As crenças são meios para determinados fins, meios imateriais, né, para determinados fins. Então, assim, os meios são escassos. Vamos supor que a gente queira atingir um determinado objetivo, vamos supor, uma sociedade mais justa. Existem alguns meios para esse fim, mas esses meios são finitos, e muitas vezes eles são mutuamente excludentes. Você escolhe fazer de um jeito ou de outro, ou de outros jeitos. Se os meios não fossem finitos, se eles fossem infinitos, e eles tivessem as mesmas consequências, não teria por que existir uma teoria para explicar a escolha racional. Então, existe essa teoria porque os meios são finitos. Então, o que a gente vê nisso? A gente vê que, nesse contexto, racionalidade está diretamente ligada à intenção. Porque você escolhe um determinado meio, então a racionalidade está diretamente ligada à intencionalidade. Essa perspectiva de racionalidade se manteve até a década de 50. Na década de 50, de 1950, a gente começou a repensar essa noção de racionalidade, principalmente pelos avanços da cibernética. Não vai dar tempo de entrar, assim, para detalhar sobre cibernética. Eu vou só colocar um conceito de cibernética, só para a gente poder seguir, mas, enfim, adoraria falar sobre cibernética mais profundamente, mas isso vai ficar para outro dia. Então, o que é cibernética? Cibernética é o mecanismo de controle e comunicação no animal e na máquina. Essa que é a definição de cibernética. O mecanismo de comunicação e controle. Cibernética vem do grego, kybernetes, que está aí, significa timoneiro, ou governador. E o que é um sistema cibernético? Esse é um esboço de um sistema cibernético. Eu queria até ter circulado, mas eu esqueci de fazer isso. Esse sistema, ele parece complicado, mas ele usa 3 componentes básicos. O primeiro componente é um sensor. O segundo componente é o mecanismo de controle e comunicação. E ele vai gerar uma ação no final. Então, essas são as 3 partes de um sistema cibernético. Sensor, controle e ação. Sensor, controle e ação. Então, vamos lá. Sistema cibernético. O que é um sistema cibernético? Ele é um sistema de comunicação e controle no animal e na máquina. Vamos pensar numa máquina que é uma forma mais simples de pensar. Quando o conceito de cibernética foi criado, chamou de timoneiro, porque o timão de um navio é o sistema cibernético mecânico mais simples que a gente consegue pensar e um dos mais antigos. Você vai ter, nesse sistema, um sensor, que é o timão do navio. Você vai ter o mecanismo de controle, que são as engrenagens que ligam o timão no leme, e essas engrenagens, elas processam a informação que o timoneiro dá no timão, e o leme, ele vai gerar uma ação lá no final. Aqui. Então, você tem o timão, que é um sensor, você tem as engrenagens que vão processar a informação que o timão recebe, e você tem o leme, que ele vai virar para a direita ou para a esquerda. Quando o leme virar para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Vai mudar a geolocalização do navio, vai mudar a relação do navio com as correntes marinhas, vai mudar a relação do navio com o vento. Então, essa mudança no navio vai fazer com que o timoneiro precise reajustar a rota. Então, a ação gerada lá no leme vai servir como um fator para que o timão seja reposicionado. Por que isso é importante? Por que eu estou falando disso? Porque a mente também é um sistema cibernético. Não é um sistema cibernético mecânico, mas é um sistema cibernético. Então, o que é a mente? Depois que a cibernética trouxe esses conceitos, o conceito de loop cibernético, que é justamente uma ação
provocar um estímulo no próprio sistema. Esse que é uma das grandes contribuições da cibernética. A gente teve que repensar o que é a mente. Então, o que é a mente? A mente, ela é a arquitetura completa do sistema cognitivo, que permite a cognição. Ou, a mente é o ambiente onde acontece a cognição. O que é cognição? Cognição é conhecer. Lembra que São Tomás de Aquino falava lá na escolástica, lá na Idade Média, que a mente é a faculdade intelectiva da alma que permite a gente conhecer o mundo? A definição de mente continua muito próxima, a gente só não fala mais de alma, deixa a alma para lá. A alma ficou na teologia. Mas a mente, como uma arquitetura, como um sistema que permite a cognição, enfim, por que a gente fala da mente como um sistema? Porque é um sistema cibernético. Então, assim, é um sistema cognitivo, também é cibernético, e a mente permite a cognição. Então, a mente é um sistema que nos permite conhecer e reconhecer o mundo que a gente vive. Essa contribuição da cibernética, de que a mente é um sistema, faz com que a gente não veja mais raciocínio ligado à razão, né? Raciocínio, percepção e ação como coisas isoladas. Por quê? A percepção influencia no raciocínio, que é o processamento da informação, que influencia na ação, e a ação influencia na percepção de novo. Essa é a perspectiva da mente como um sistema. Então, para que serve a mente? Eu trouxe aqui 3 fontes diferentes. Assim, existem várias fontes, mas eu trouxe essas 3 porque eu gosto delas. Só por isso. São 2 artigos e um livro. E o que esses 2 artigos, esse livro, falam? O livro chama Surfando a Incerteza, que é um livro do Andy Clark, a gente já vai chegar nele. Os outros 2 artigos são A Mente como um Mecanismo de Antecipação, sobre uma teoria das expectativas, né? E o 3º artigo chama Se Coordenando com o Futuro, Coordenando com o Futuro, a natureza antecipatória das representações. Fala sobre a mente. Por que eu trouxe, dei esses 3 exemplos? Porque eles têm umas definições muito boas. Primeiro, que a cognição, ela é uma função da mente. Esses livros falam sobre isso. A cognição, ela é uma função da mente. Como a gente já falou, é um mecanismo que permite a gente conhecer aquilo que a gente não conhece. E existe uma disciplina inteira por trás desse mecanismo, chamada ciência cognitiva, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Que a gente já está falando, na verdade, né, mas foi uma introduçãozinha. O objeto de estudo dessa disciplina, como o próprio nome sugere, é a cognição. Então, assim, não existe consenso de como a cognição funciona, de como a cognição... Aliás, não existe consenso sobre uma definição precisa de cognição. Quais são seus limites e que eventos ela engloba. A gente não sabe exatamente, assim, existem várias teorias para explicar como que a cognição acontece. Eu vou abordar algumas delas aqui. Mas existe um consenso sobre a função da cognição. Qual que é a função da cognição, ou a função da mente? É um dispositivo de antecipação, é um mecanismo de antecipação para a gente lidar com a incerteza do ambiente. Então, repetindo, porque, assim, são muitos conceitos, e é por isso que eu queria fazer essa apresentação, para a gente ter alguns conceitos, para a gente começar a debater essa questão de um jeito mais profundo. Acho que não vai dar para chegar em temas mais interessantes, assim, como consciência ou inteligência, mas vai dar para a gente já criar uma base. Então, não existe um consenso sobre a definição precisa de cognição, mas existe um consenso sobre a função da cognição. E a função da cognição é antecipar, é a gente aprender para antecipar. Como que isso funciona? Aí, eu vou colocar aqui algumas possibilidades. Então, ela precisa antecipar para quê? Para a gente lidar com a incerteza do mundo. O que é incerteza? O ambiente que a gente está inserido é um ambiente incerto. O ambiente que nos rodeia, ele é incerto. Ele é volátil, ele é ambíguo, ele é incerto, ele é imprevisível, ele é complexo e ele não é linear. O que isso significa?
significa que a gente nunca sabe o que vai acontecer. O ambiente é complexo e não é linear porque tem muitos fatores interferindo no meio ambiente. Tem as ações de outras pessoas, tem, sei lá, radiação solar, tem mudança climática, tem onda eletromagnética, tem tudo que a gente pode imaginar e outras coisas que a gente nem imagina que tem. Então, assim, ele é incerto e imprevisível justamente porque a gente não sabe quais são todos os fatores que estão influenciando no ambiente. E ele é volátil e ambíguo porque ele pode mudar repentinamente para estados completamente diferentes por razões aparentemente iguais, porque a gente não conhece todas as razões e talvez nem seja possível conhecer, mas enfim. Então, nesse ambiente incerto, muito mais louco do que qualquer ficção que a gente possa imaginar, como que a gente lida com ele? Com a mente. É para isso que a mente serve. Então, a mente, vamos lá. A cognição, que é a capacidade da mente de aprender, a cognição é adaptativa. E é a capacidade de um sistema a aprender a partir de suas falhas. Ou seja, cognição é aprendizado. De forma muito simples, isso é consensual, cognição é aprendizado. A questão é como que esse aprendizado funciona. Esse que é o ponto de debate. Então, cognição é aprendizado e a mente é a arquitetura completa do sistema cognitivo. Eu coloquei aqui no segundo, onde a gente vê aqui na tela, coloquei sistema cibernético porque, se a gente olhar para a primeira definição, ó, a cognição é adaptativa e é a capacidade de um sistema de aprender. Então, a gente está falando de um sistema cibernético. Então, a mente, ela é um sistema cibernético. Essa terceira definição eu nem deveria ter colocado, não sei porque eu coloquei, mas é a mesma coisa que eu já falei ali no início. Cognição é a capacidade da mente aprender. Aprender a quê? Aprender a criar representações antecipatórias que ajudem o agente a lidar com a incerteza e a complexidade da natureza. Então, a gente já começa a visualizar um pouco melhor esse aprendizado. A gente aprende a criar representações antecipatórias sobre a realidade. Então, mente não é sinônimo de consciência, nem de autoconsciência, nem de consciente e nem de racional. Mas cognitivo é sinônimo de mental. Mente é aprendizado. Essa definição, assim, eu sei que é um pouco complicado ir pelas definições, mas, enfim, é a forma como eu acho que é melhor de entender esse assunto. A gente agora já vão acabar as definições mais complicadas, porque isso é essencial para a gente conseguir seguir. Então, a gente vê que a mente, ela serve para antecipação, ou, mais precisamente, para construir e trabalhar representações antecipatórias. Então, eu poderia aqui, assim, não vai dar para entrar como eu falei, não vai dar para entrar em assuntos mais complexos como inteligência ou consciência e tudo mais, mas tem uma definiçãozinha de inteligência aqui que acho que já dá para trazer a partir dessa perspectiva, cognição e aprendizado. A partir dessa definição, já é possível especificar o que é inteligência. Inteligência não é apenas a capacidade de exibir comportamentos adaptativos complexos. Por quê? Os insetos sociais, eles têm essa capacidade de exibir comportamentos adaptativos complexos. E isso é a cognição. Os insetos possuem cognição. Então, assim, eu estou definindo inteligência, né? O que é inteligência? Inteligência não é a capacidade de exibir comportamentos adaptativos complexos. Isso é cognição. Nem a capacidade de resolver problemas por meio de tentativa e erro cegas, assim, como os algoritmos supostamente referidos de inteligência artificial fazem. Sim, tentativa e erro, sim, não, sim, não, sim, não, de forma completamente arbitrária, usando força bruta computacional, sabe? Isso também não é inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver um problema trabalhando com uma representação interna do problema, agindo sobre essas representações internas ou imagens com ações simuladas, antes de realizar as ações no mundo. Então, lembra quando a gente viu o sistema cibernético? O sistema cibernético, ele recebe
um estímulo, ele processa o estímulo e ele age. Mas esse processamento não é um processamento mecânico, igual o leme de um navio. Um sistema cognitivo inteligente, ele recebe esse estímulo e ele trabalha esse estímulo ativamente. Ele constrói representações em cima desse estímulo, ele processa esse estímulo, cruza com experiências passadas, com memória, ele cria simulações que ainda não aconteceram, ou seja, não é só a partir de experiências passadas que a mente trabalha. Ela trabalha também com representações de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que talvez nunca aconteçam. E isso sim é inteligência. Eu só trouxe esse conceito porque, no final, se der, eu até falo um pouquinho mais sobre inteligência, mas, enfim, eu só queria diferenciar cognição e inteligência. Cognição é você conhecer o mundo. Inteligência é o trabalho ativo sobre essas representações internas que a mente cria. Então, não tem consenso sobre como a cognição funciona. Mas existem aqui 6 linhas, bem, assim, na verdade não existem 6 linhas, existem mais. Eu trouxe aqui 6 que são as mais chocantes, assim, que falam sobre como que a mente funciona. Como que é esse sistema cognitivo que a gente está falando, né? Mente e sistema cognitivo são sinônimos. Então, como que isso funciona? A gente tem 6 linhas. Tem o computacionalismo, tem o conexionismo, tem a neurociência cognitiva e tem a cognição incorporada, a cognição situada e a cognição enativa. Computacionalismo. Vamos primeiro ao computacionalismo. No computacionalismo, a mente ela é vista como um sistema de processamento de informações semelhante a um computador. Por que semelhante a um computador? Porque é um sistema que faz cálculos racionais. Lembra a definição de racional que eu dei lá no início? O que é a definição de racionalidade? Escolher entre meios mutuamente excludentes, né, para um determinado fim. Então, você tem que fazer esse cálculo racional. Por exemplo, eu pego o caminho A ou pego o caminho B para chegar no fim que eu quero? Então, no computacionalismo, a mente ela é vista como um computador que faz esses cálculos o tempo todo. Quais são os meios mais adequados para chegar a um determinado fim? Essa abordagem utiliza modelos computacionais para descrever processos mentais e comportamentos observáveis. Aqui a gente tem alguns autores, que são os mais importantes, mas eu quero chamar a atenção para o Herbert Simon, que foi Prêmio Nobel da Economia em 78. Eu posso estar falando besteira, eu não sei se é 78 ou se é 76, mas ele foi Prêmio Nobel da Economia na década de 70. Eu acho que foi 78. O Herbert Simon, ele falava assim, gente, olha só, sabe tudo aquilo que a gente falava sobre racionalidade? O Herbert Simon escreveu na década de... Ele começou a falar sobre racionalidade limitada lá em 1957. Quer dizer, eu lembro que tem um artigo falando sobre isso em 1957, mas ele continuou falando. Eu não lembro se ele falou antes de 57, eu acho até que falou, mas foi na década de 50, com certeza. Então, o Herbert Simon, ele fala assim, gente, olha só, sabe tudo que a gente vinha pensando sobre racionalidade? A gente tem que repensar isso aí. Por quê? Porque a nossa racionalidade, ela é limitada. Ela é limitada por alguns fatores. Primeiro, que a gente não tem... primeiro, que a nossa capacidade computacional, ela é limitada. Por que a nossa capacidade computacional é limitada? Vamos supor... Vamos fazer um exercício aqui, de meios para um fim. Vamos supor, eu sou um adolescente e eu quero escolher se eu vou fazer direito ou se eu vou fazer medicina. E aí, se eu estou pensando em fazer direito ou medicina, eu vou começar a pensar qual escolha é melhor para mim. Então, eu começo a enumerar fatores. Por exemplo, se eu fizer um determinado curso, eu vou ter um salário mais alto. Se eu fizer o outro curso, eu vou poder morar perto de casa. Se eu fizer um curso, se eu escolher esse curso, eu já estou um pouco melhor preparado. Se eu escolher o outro curso, talvez eu esteja mais bem preparado e tudo mais. E tem infinitos fatores. A gente não tem capacidade computacional completa, assim, ilimitada para lidar com todos esses fatores. A gente vai escolher os fatores que a gente acha mais importantes, mas não é possível enumerar todos os fatores. É infinito, porque qualquer escolha que a gente for fazer, a gente vai pensar em infinitos meios para um determinado fim. Todo fim tem infinitos meios para esse fim. Então, a nossa capacidade computacional é limitada.
Segundo, o nosso tempo para fazer o cálculo ele é limitado. A gente não pode levar, por exemplo, 100 anos para tomar uma decisão. É claro que tem decisão que a gente pode levar 2, 3, 4, 5, até 10 anos, mas, sim, a maioria das decisões que a gente toma, a gente precisa tomar num tempo curto. A gente não tem um tempo infinito para ficar enumerando todos os meios para chegar naquele fim. E o nosso acesso a informações também é limitado. Por quê? O ambiente proporciona um acesso limitado porque a nossa percepção ela é limitada. Eu, por exemplo, estou aqui em Portugal agora, estou aqui no quarto, eu não sei o que está acontecendo do outro lado da rua. Eu não consigo perceber o que está acontecendo lá, também não consigo perceber o que está acontecendo no Sri Lanka, então eu não posso usar essas variáveis para ajudar na minha decisão. Então, a racionalidade ela é limitada. Um comentário sobre o Herbert Simon, as pessoas não ouviram muito bem exatamente o que ele queria propor. Por que eu estou falando isso? Porque tem toda uma linha da economia comportamental, eu imagino que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel da Economia em 2002, e o pessoal do behaviorismo e da psicologia aplicada. Eles, por exemplo, eles procuram falhas na racionalidade. E eles falam assim, olha só, a teoria da escolha racional não funciona nessa situação aqui. A teoria da escolha racional não funciona nessa outra situação aqui. Por quê? O ser humano desvia da racionalidade. E o Herbert Simon não estava falando isso. Ele não estava falando assim... Ele não estava falando como o pessoal da economia comportamental... Eles não estavam falando da mesma maneira. Por quê? O pessoal da economia comportamental, eles falam o seguinte... A teoria da racionalidade é boa, mas todas as pessoas desviam da teoria da racionalidade. E o Herbert Simon fala, não, a teoria da racionalidade precisa ser revista. A teoria é ruim. Não é que as pessoas desviam da teoria. A teoria que é ruim. E assim, falando dessa forma, é até uma conclusão um pouco óbvia, né? Mas não foi tão óbvio. O pessoal da economia comportamental, eles não romperam com essa ideia de racionalidade ilimitada, com tempo infinito e tal, que são as presunções que o pessoal trabalha na economia desde Descartes. Então, o Herbert Simon muito interessante, embora o impacto tenha sido limitado, as pessoas continuam usando a teoria da escolha racional até hoje, para diversas funções. A segunda linha da ciência cognitiva é o conexionismo. No conexionismo, a mente ela é compreendida como uma rede distribuída de unidades interconectadas, como redes neurais. Essa abordagem usa redes neurais artificiais profundas para explicar os processos cognitivos. Então, nessa perspectiva, a mente não faz apenas cálculos racionais simples. Ela calcula com base em combinações super complexas de experiências, memórias, percepções. Os computacionalistas clássicos e os conexionistas, eles não são exatamente em oposição um ao outro. A questão é que os computacionalistas estão trabalhando numa camada superior, enquanto que os conexionistas estão trabalhando numa camada mais profunda. Então, os computacionalistas estão trabalhando com representações de algoritmos, por exemplo, vou fazer uma escolha A e B, enquanto que os computacionalistas estão trabalhando com modelos de algoritmos profundos que fazem milhares de combinações estatísticas e geram uma ação a partir dessas combinações e é até um pouco determinista, mas assim, os algoritmos usam uma estatística tão complexa que muitas vezes é até difícil saber por que determinada escolha foi feita em detrimento de outra. Porque são padrões estatísticos muito finos. Aqui nessa perspectiva tem alguns autores importantes, e se destaca aqui o Geoffrey Hinton, que é muito conhecido pelo trabalho em redes neurais profundas e é o chefão aí do Google DeepMind. Ele está levando esse projeto, estava pelo menos, né? Agora estava até pouco tempo atrás. E ele é um dos papas aí da inteligência artificial por esse trabalho com redes neurais profundas. Aqui a gente tem a neurociência cognitiva. A neurociência cognitiva ela propõe que a mente e o corpo são ambos um amálgama físico-químico,
Então, essa disciplina ela explora a relação dos processos mentais e a atividade neural do cérebro. As abordagens envolvem técnicas neurocientíficas, como ressonância magnética funcional, para mapear padrões de atividade cerebral associados a funções cognitivas. A neurociência cognitiva foca na perspectiva fisiológica. Então, a neurociência, ela não vai contra o computacionalismo, nem contra o conexionismo. Pelo contrário, as três se complementam. Aqui tem alguns autores da neurociência, e eu queria chamar a atenção para o Damasio. O Damasio ele é importante porque ele é um neurologista português, ele é extremamente relevante, ele é amplamente citado. Inclusive dentro da economia, assim, eu como doutorando em economia, os economistas, inclusive o Douglas North, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1993, cita amplamente o Damasio, e ele tem 3 obras importantes, o Damasio. Ele tem O Erro de Descartes, assim, 3 obras que eu achei interessante trazer aqui. O Erro de Descartes, e O Cérebro Criou o Homem, e How the Brain Creates the Mind. Esse último é um artigo publicado na Scientific American. E ele ressalta aliás, eu ressalto que as neurociências cognitivas, elas dialogam muito bem com o behaviorismo e com a psicologia e com a economia comportamental. Eles andam de mão dada, assim, todo mundo. O behaviorismo, a psicologia comportamental, aliás, a economia comportamental e a ortodoxia na ciência econômica. Porque todas trabalham com métodos quantitativos, métodos empíricos. Então, é uma interdisciplinaridade fácil de você passar de uma disciplina para outra. Então, mas não é sobre essas 3 que eu vim falar aqui hoje, embora essas 3 sejam muito interessantes, sejam muito importantes, tenham trazido contributos fantásticos para como a gente entende a mente. O ponto é que as 3 próximas linhas de ciência cognitiva, elas não são benquistas por essas 3 primeiras. Então, essas 3 primeiras dialogam muito bem entre si, as 3 últimas também dialogam bem entre si, então, assim, as 3 últimas não negam as 3 primeiras, mas as 3 primeiras negam as 3 últimas. Negam, assim, de certa forma, em grande medida. E a gente vai ver por quê. Tá, isso aqui eu já falei. Economia ortodoxa e assim, a perspectiva computacionalista, conexionista e neurociência é um casamento perfeito entre elas. Porque todas elas baseiam num modelo de racionalidade muito parecido, sabe? E então elas são muito coerentes e muito compatíveis. Embora no conexionismo, essa ideia de racionalidade como escolha de um meio para um fim, ela é um pouco mais nebulosa, porque ela usa padrões estatísticos obscuros. Mas é possível como ela usa muitos métodos quantitativos, é possível casar os métodos quantitativos das 3 e fazer uma teoria unificada usando as 3. Assim, criar um conhecimento usando as 3. Então, as que eu acho mais interessantes são as 3 correntes da ciência cognitiva que formam a teoria da mente estendida. Essa teoria da mente estendida, ela começa com um artigo de 13 páginas que eu recomendo todos a lerem. É um artigo do Andy Clark e do David Chalmers, de 1998. Nesse artigo, eles falam que a cognição ela é mais complexa do que a gente tem pensado a respeito. Eu não acho que essa teoria da mente estendida tenha nascido em 1998. Eu já li vários artigos anteriores a isso, falando já com esboço de mente estendida. Mas o artigo do Clark e do Chalmers, ele é considerado um ponto de ruptura, porque não pela originalidade, porque eu já vi gente falando isso na década de 70, mas pela didática. O artigo tem 13 páginas, ele é muito simples. Ele não tem nenhum termo técnico, não tem nenhum cálculo, não tem nenhuma letra grega. Você lê aquilo e você entende o ponto deles. Então, eu acho que ele representa um ponto de ruptura no pensamento sobre inteligência artificial e cibernética e tudo mais, porque ele é muito simples de entender. Então, o que ele fala? Ele fala que essas 3 correntes, elas falam da cognição, chama cognição dos 3 S, né? Porque ela é embodied, embedded e enacted. Ou seja, a cognição ela é corporificada, ela é situada e ela é inativa. Tá, o que isso significa?
como funcionam esses 3 casos. Então, vamos lá, cognição dos 3 S. O Chalmers e o Clark, eles citam... Nesse artigo original eles não citam, mas depois num outro livro do Clark, ele fala sobre esse exemplo, esse é um exemplo muito bom. Ele fala o seguinte, tem um experimento que a gente olha para esses rostos, e esses são os rostos do experimento. A gente vê esses rostos e eu não vou explicar no detalhe o experimento, mas de forma geral, era mais ou menos assim. A pessoa que estava que estava passando pelo experimento, eles injetavam botox no rosto da pessoa, e a injeção de botox no rosto da pessoa fazia com que a pessoa não reconhecesse emoções em outros rostos, nem da mesma maneira, nem na mesma velocidade. Então, o que isso significa? Significa que se o seu rosto estiver paralisado com botox de uma determinada maneira, as expressões que você não consegue fazer, você tem dificuldade de reconhecer nos outros também. É claro que é uma dificuldade pequena e tal, mas isso é muito interessante porque aí a gente começa a pensar, bom, se o pessoal os computacionalistas falam que mente é cérebro, para eles mente é cérebro, perspectiva ainda meio cartesiana. O pessoal da neurociência, eles já rompem com essa ideia de mente igual a cérebro, mas mente igual a sistema nervoso central. Mente ela vem por todo o corpo, pelo sistema nervoso central, e a mente está distribuída ali nos nervos. Mas quando a gente vê uma paralisação muscular, onde não tem nenhum nervo, ela afeta a forma do nosso processamento cognitivo. Então, talvez a mente não esteja só no sistema nervoso, a mente provavelmente está para fora do sistema nervoso, nos músculos, em todo o corpo. Esse experimento é interessante, vale a pena ler sobre ele, depois eu mando referência para quem quiser. O Clark e o Chalmers, esse exemplo eles dão nesse artigo de 1998. E esse artigo é fantástico. Ele fala o seguinte, para você fazer um cálculo, por exemplo, quanto que é 15 vezes 4? Você vai... É possível que você use as mãos, você pensa em 15, 30, 45, 60. O cálculo, ele é um processo cognitivo, ele é um processo de raciocínio. Então, quando você usa os dedos, você está usando os dedos para te ajudar no cálculo, então, assim, você não está dependendo do sistema nervoso só, não está dependendo do cérebro só, você está dependendo de outras coisas para fazer esse processo cognitivo. E ele dá vários exemplos, ele dá um exemplo, por exemplo, uma pessoa jogando Tetris. Quando ela movimenta a peça, ela não movimenta a peça só para encaixar a peça, ela movimenta a peça para ver se encaixa. Entendeu? Está jogando Tetris, é o joguinho do Tetris, você encaixa os bloquinhos. Então, quando você vira a peça para você encaixar o bloquinho, você não só vira para encaixar, você vira só para ver assim, desse lado vai dar certo, aí você vira. O que isso significa? Significa que você usa informações do ambiente para você pensar. Nesse exemplo da cognição corporificada, cognição incorporada, tem um outro exemplo, eu devia até ter colocado um slidezinho melhor em relação a esse. O exercício mental dele é o seguinte, pensa no engenheiro. O engenheiro depende de uma calculadora para fazer o trabalho dele todos os dias. Aliás, eu vou dar esse exemplo depois, vamos lá. Então, se a gente usa os dedos para fazer um processo cognitivo, a gente também pode usar objetos externos. Igual uma criança que usa palitinho para aprender a contar. Então, aqueles palitinhos, talvez, se não tivesse aqueles palitinhos, talvez a criança não conseguisse fazer aquele cálculo. Então, a gente usa objetos externos para fazer processos cognitivos internos, que a gente não conseguiria de outra forma. Então, é nesse contexto que eu ia dar o exemplo do engenheiro. Agora sim, o exemplo do engenheiro fica mais evidente. Vamos supor um engenheiro que ele precise de uma calculadora para trabalhar, uma calculadora de engenharia. Todos os dias ele sai para o trabalho e ele leva aquela calculadora dele. E aí, o Clark e o Chalmers perguntam, essa calculadora faz parte da mente dele? Geralmente as pessoas respondem não. E se essa calculadora fosse parafusada no cérebro dele?
Eles até falam assim, suponha que num futuro distópico seja possível fazer isso. Hoje em dia já tem Neuralink fazendo isso e tal. Então, você tem uma calculadora que está implantada na sua mente, e ele fala, implantado no seu cérebro, e ele pergunta, isso faz parte da sua mente? Geralmente, aí todo mundo vai falar que faz. E ele fala assim, no primeiro caso também fazia. E ele explica por quê. Ele fala, bom, primeiro, a atividade do engenheiro requer aquela calculadora. Ele não consegue fazer a atividade dele sem aquela calculadora. Esse é o primeiro ponto. Mas essas pessoas podem argumentar, mas ele pode esquecer a calculadora, a calculadora pode ficar sem funcionar, a calculadora pode acabar a bateria, a calculadora pode, enfim, pode acontecer mil coisas com a calculadora. Então, aí, e perguntam para ele assim, então a calculadora deixa de fazer parte da mente? E ele fala assim, não, não deixa. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, quando você está dormindo, ele também não funciona. Se você estiver embriagado, ele também não funciona. Se você tiver sob uma sobre uma forte emoção, ele também não funciona da mesma maneira, isso que eu quis dizer, não funciona da mesma maneira. Então, se a calculadora fica indisponível em alguns momentos, o seu cérebro também fica indisponível em alguns momentos. Então, a indisponibilidade momentânea não faz com que a calculadora deixe de ser parte da mente. A calculadora continua sendo parte da mente, mas naquele momento ela está indisponível, porque ele esqueceu em casa, ou porque ela está sem bateria, ou porque ela parou de funcionar. O cérebro também tem isso. Se cair um tijolo na cabeça dele, o cérebro também não vai estar funcionando direito. Se ele tiver sob uma emoção muito forte e tudo mais. Então, esse argumento é bem interessante. Então, a cognição, ela está nos ambientes externos, que a gente, nos objetos externos que a gente usa, nos objetos do nosso ambiente. Por fim, ele dá um outro exemplo, que é um exemplo de uma pessoa com Alzheimer. A pessoa, ela está numa fase inicial de Alzheimer e ela começa a anotar no caderninho dela coisas que ela não gostaria de esquecer. Por exemplo, ela precisa de um determinado endereço, ela anota as atividades do dia que ela vai fazer, e aquele caderno funciona como a memória dela. Esse caderno é literalmente a memória dela. Então, ele faz parte da mente dela como memória de trabalho. Tanto que ele dá o exemplo que a pessoa confia nesse caderno. Então, se chegar alguém, por exemplo, um neto da pessoa, e fizer uma anotação, assim, tipo uma pegadinha no caderno, e a pessoa lê, ela vai confiar naquela informação como se ela estivesse lembrando da memória a informação que ela estava procurando. Por exemplo, assim, se a pessoa chega e muda o endereço de um lugar, isso vai prejudicar a pessoa que depende desse caderno para as atividades dela. Então, a memória, esse caderno é literalmente uma parte da mente da pessoa, parte da mente estendida da pessoa. Então, o Clark e o Kolmer chamam isso de acoplamento cognitivo. A mente consegue se acoplar a determinados objetos para que esses objetos façam parte dos processos cognitivos que acontecem na mente, eles podem ser facilitados por objetos que estão fora da mente. E ele dá 4 pré-requisitos para que um objeto possa ser acoplado. Primeiro é a constância, por exemplo, um caderno, ele está quase sempre prontamente disponível, a pessoa consegue acessar aquele caderninho. A facilidade é um outro critério que ele coloca, que é um esforço pequeno, um tempo trivial para recuperar a informação naquele caderno. A confiança de que aquele caderno, por exemplo, assim, no caso do caderno, que o dono do caderno confia automaticamente nas informações que encontra ali escritas, da mesma forma que o engenheiro confia naquela calculadora. Se aquela calculadora der um número errado, por quaisquer questões que sejam, e ele não... se ele não estiver duvidando daqueles números e a calculadora der um número errado, ele vai fazer uma obra errada. Isso é uma coisa interessante. A gente confia naquilo como a gente confia na nossa própria memória. E o endosso prévio, ou seja, em algum momento no passado, ele afirmou, qualificou a informação anotada naquele caderno. E justamente por isso ele continua anotando no caderno para não perder a informação. Então, aquela informação que está lá, ela já foi endossada de alguma maneira, enfim, que está ligado à confiabilidade, né, de qualquer forma.
Então, esses são exemplos do acoplamento cognitivo, e por que que eu quis fazer, ainda tem um pouco, acho que mais um ou dois slides, mas por que que eu quis trazer isso? Porque quando a gente pensa no nosso smartphone, o primeiro artigo falando que o smartphone faz parte da nossa mente saiu em 2011 ou 2010, eu acho, falando do seu iPhone. Tem, tem um outro artigo que fala assim, taking iPhone seriously, porque se você começa a pensar nos processos cognitivos e como a gente começa a depender de um aparelho para fazer determinados processos cognitivos, esse aparelho faz parte da nossa mente. Mesmo que não esteja parafusado, ele não precisa estar parafusado. A gente depende dele, a gente confia nele, tem esses critérios. Ah, nesse slide do acoplamento cognitivo, isso aqui dá uma briga danada por quais são esses critérios, tem pessoal da teoria da mente estendida, todo mundo, existe uma grande disputa sobre quais são esses critérios, mas, assim, é meio que consenso que existem objetos que estão acoplados à nossa mente. Então, onde é que está a mente? Ela está no cérebro? A mente está no sistema nervoso central? A mente está no corpo? Em tudo isso e mais, a mente também está no ambiente. Então, por que que chama cognição dos três S? Porque ela está no corpo, porque ela está no ambiente e porque ela é enativa. O que que significa enativa? Ela depende de uma ação. Eu até trouxe uma definiçãozinha aqui da cognição enativa, que acho que fica mais clara. Que é a seguinte, ó. Devemos rejeitar a ideia difundida tanto na filosofia quanto na ciência de que a percepção é um processo no cérebro pelo qual o sistema perceptual constrói uma representação interna do mundo. Sem dúvida, a percepção depende do que ocorre no cérebro, e é muito provável que existam representações internas no cérebro. Por exemplo, estados mentais que estão ali exclusivamente dentro do cérebro. No entanto, a percepção é, na verdade, não um processo no cérebro, mas uma espécie de atividade habilidosa por parte do animal como um todo. Então, a cognição, ela não é uma... Aliás, a percepção, ela não é passiva. A gente não recebe um estímulo, igual os behavioristas falam, né? A gente recebe um estímulo e a gente reage a esse estímulo. Não, a gente recebe um estímulo, a gente cria representações internas desse estímulo, a gente trabalha esse estímulo ativamente, a gente compara esse estímulo com a memória, a gente compara esse estímulo com simulações que a gente fez que sequer fazem parte da realidade, que são simulações que não estão necessariamente ligadas às nossas experiências passadas, podem ser sonhos que são completamente malucos. E isso não acontece só no cérebro, isso é uma parte do animal como um todo. Por exemplo, assim, quantas vezes vocês conversando, quando vocês gesticulam alguma coisa, a palavra vem? Porque a memória, o nosso corpo tem uma memória corpórea. Um exemplo fácil de lembrar é no livro do Andy Clark, logo no início, ele fala de um historiador que ele comenta, esse livro foi muito bom para pensar e tudo mais. E a pessoa, que bom que você pensou e escreveu. Ele falou assim, não, eu não pensei e escrevi. Eu escrevi enquanto pensava. Se ele não tivesse escrevendo, ele não teria conseguido pensar daquela maneira. Porque a atividade de escrever era um processo cognitivo, ela ativava determinados processos cognitivos que faziam com que o pensamento fluísse. Então, a percepção, ela não é um processo passivo de recebe estímulo, reage. Ela é um processo ativo, precisa de uma capacidade do animal como um todo. Só falar de dois modelos de arquitetura cognitiva muito rapidinho, 5 minutos, prometo. Um modelo muito usado nas neurociências, na ciência da computação e tudo mais, é o modelo BDI, Beliefs, Desires e Intentions. Vocês podem ver que nesse modelo, esse modelo, ele fala de quais são os estados mentais primordiais que criam todos os outros. Você tem as crenças, os desejos e as intenções. Nesse modelo dá para ver claramente uma divisão cartesiana aí, desejos. Você tem intuição, irracional e tudo mais, e intenção. Intenção ligado à racionalidade, ligado a
enfim, aquele mesmo dualismo cartesiano, ele está bem presente nesse modelo. Então, esse é o modelo mais usado, mas esse não é o melhor. Esse modelo, ele é bem completo, esse aqui é um mapinha, não vai dar tempo, não dá tempo de falar desse mapinha, mas assim, com crenças, desejos, intenções, você consegue fazer um mapa de todos os estados mentais, como eles se formam. Admiração, emulação, senso de inferioridade, inveja. Nesse artigo aqui, ele estava falando só de emoções negativas, mas assim, de acordo com esse modelo, BDI, Belief, Desires, Intentions são os building blocks, né, os microfundamentos da cognição. Tudo é feito a partir desses 3 componentes. O melhor modelo é esse, Belief-Based Goal Processing. Assim, existem mais de 90 modelos. Esse modelo é um modelo criado pelo orientador de pós-doc do Gustavo. Quem conhece o Gustavo Lugo, foi ele que criou esse modelo, o orientador dele. Esse modelo é excelente, ele fala, olha, tudo que acontece na mente, todos os estados mentais são frutos de 2 tipos de 2 estados mentais mínimos, né, que são as metas e as crenças. O que são as metas e as crenças? Crenças são representações internas sobre como o mundo é, e metas são representações internas sobre como o mundo não é. Ou seja, crenças é o que o mundo foi ou será, e metas são representações internas do que o mundo poderia ter sido, poderá ser, enfim, pode ser ou poderia ter sido, condicional, sabe? Então, esse modelo, ele consegue explicar tudo a partir desses 2 estados mentais, crenças e metas. Esse modelo é bastante complicado, ele é muito interessante, assim, ele é bastante interessante, ele é um pouco mais complicado que o modelo BDI, mas é mais ou menos o seguinte: você tem crenças que suportam metas e você tem metas que suportam outras metas. Então, vou dar só 2 exemplos e vou fechar. Se você tem uma meta, por exemplo, uma representação interna de como o mundo poderia ser, essa meta pode ser qualquer coisa, pode ser, gostaria que fizesse sol no domingo. Essa meta pode ser, gostaria de tirar uma nota boa na prova. A meta pode ser qualquer coisa. Essa meta, se ela, aí tem 3 critérios. Se essa meta se cumprir automaticamente, independente da sua ação, por exemplo, eu gostaria que fizesse sol no domingo. Isso vai acontecer independente, não tem nada que eu possa fazer para que isso aconteça. Então, são 3 critérios. Se a meta for acontecer de qualquer maneira, se a meta jamais for acontecer, ou se a meta já tiver acontecido, essa meta é um desejo. Agora, se a meta tiver uma outra meta suportando, por exemplo, eu gostaria de ir bem na prova. Eu gostaria de ir bem na prova, então eu tenho que ter uma outra meta sobre qual meio eu preciso fazer para atingir esse fim. Então, se você tem essas 2 camadas de meta, isso vira uma intenção. É mais ou menos assim, mas é bem interessante esse modelo, vale a pena procurar saber. Esse modelo já foi formalizado e ele é usado para treinar a inteligência artificial. Assim, as inteligências artificiais treinadas nesse modelo são infinitamente mais sofisticadas, e esse modelo ele também serve para psicologia, para neurobiologia, etc. Então, é um modelo muito versátil, é um modelo que serve para inteligência artificial, para neurobiologia, para psicologia, e, enfim, e essas são as implicações da gente pensar na ciência cognitiva, levando a ciência cognitiva um pouco mais a sério. Por que que as 3 primeiras versões da ciência cognitiva não levam tanto a sério essas perspectivas da ciência cognitiva que usam a teoria da mente estendida? Porque são abordagens teóricas. Hoje em dia a gente até consegue fazer simulações e tal, mas são abordagens muito mais teóricas, enquanto as 3 primeiras são abordagens muito experimentais, muito quantitativas. Então eles torcem o nariz para a teoria da mente estendida, torciam pelo menos, né? Hoje em dia já está mais aceito, já conseguiram fazer uns artifícios aí para a gente fazer uns experimentos mais sofisticados com ciência cognitiva, mas, enfim, é muito interessante. Pode passar, Fabiana, acho que acabou já. Tinha mais umas coisinhas que eu ia falar, mas já passei muito tempo, pode deixar. Quando a gente começa a visualizar aquele modelo mais a fundo, a gente vê que
é porque aí entrar na coordenação social, que era o título, além do cérebro, como a mente conecta uns aos outros e o ambiente. Eu falei como conecta o ambiente, mas como que a mente conecta uns aos outros é compartilhamento de crenças e metas. Então, esse modelo, ele explica como que se formam as intenções, porque, por exemplo, nessa foto que eu coloquei, a mente, ela consegue atribuir e prescrever a outras mentes outros estados mentais. Quando a pessoa olha para essa foto, pensa assim, bom, as pessoas provavelmente estão trabalhando, as pessoas provavelmente são bombeiros, eles estão com alguma emergência, eu tenho que sair da frente. Então, você atribui a eles estados mentais, por exemplo, que eles sabem como agir em uma emergência, que eles sabem como resgatar uma pessoa que esteja em uma determinada situação de perigo. Você atribui uma série de crenças e de metas a esses agentes, e o uniforme das pessoas já prescreve para você também certos comportamentos. Por exemplo, você pensa, eu tenho que sair da frente, eu tenho que não atrapalhar, eu tenho que ajudar dentro da medida do possível e tudo mais. Então, as mentes, elas conseguem se coordenar com a ação dos outros agentes. Quando você vê um outro agente agindo, você reajusta todas as suas crenças e metas a partir daquela ação. E é um mecanismo de coordenação extremamente eficiente. Então, com a mente você consegue não só se coordenar em relação ao futuro, mas se coordenar em relação aos outros agentes. E isso é uma coisa que esse processo cognitivo é muito antes daquele pensamento consciente de, eu vou me colocar no lugar daquela outra pessoa. Não, é automático, é automático. E ele é tão automático que você não pensa, por exemplo, será que essa pessoa está fantasiada e ela está querendo me passar uma pegadinha? Não, você só vai pensar isso se tiver alguma coisa estranha ali. É um pensamento automático, antes de chegar na consciência. E então é um mecanismo de coordenação, e para começar a pensar em instituições e coordenação social, tem que entender como que a mente funciona. E é isso. Perfeito, Henrique, muito obrigada. Excelente, você deixou a minha cabeça cheia de alertas e sinaizinhos, mas sem maiores delongas, em função, inclusive, do tempo. Eu passo, então, peço à querida Fabiana. Fabiana, como disse, é a nossa atual presidente da Estratégia Latino-Americana em Inteligência Artificial. Ela é designer, né, industrial, criadora de um projeto belíssimo, o projeto cultural de letramento digital, o Explica IA, que, inclusive, ela está trazendo e tentando até, né, contribuir com o próprio pensamento dentro da Ela IA de maneira sempre generosa, porque ela não colocou isso no currículo, mas ela é uma das pessoas mais generosas em termos intelectuais que eu conheço. Enfim, querida Fabiana, por favor. Obrigada, Ilara. Queria agradecer o Henrique por essa apresentação tão completa, assim, eu também minha cabeça está assim, dando voltas. Eu vou fazer uma pergunta rápida, assim, que eu sei que está tarde em Portugal. Sou Fabiana, nós estamos internacionais, você está no Chile, o Henrique em Portugal, não sei se mais alguém está em outros lugares, enfim, estamos todos aqui compartilhando o nosso tempo com muito afeto e generosidade intelectual. A Priscila está no Boston. Sim, a Priscila está nos Estados Unidos. Priscila nos Estados Unidos, é verdade. É que eu estou pensando na questão do design, né? Porque a mente estendida, desde o ponto de vista do design, então, se eu conheço a mente estendida, eu vou querer projetar um produto ou um ambiente para interatuar com a mente estendida. Então, por exemplo, eu li um artigo, né, pesquisando para sua apresentação, que, por exemplo, nos Estados Unidos, há mais ou menos 10 anos, eles vêm modificando as bibliotecas com base na teoria da mente estendida. Então, saindo daquela coisa de que o aprendizado, a pessoa, para aprender, ela tem que estar sentada, sem se mover, silêncio absoluto, para um ambiente que promove, você pode se mover, porque tem pessoas que aprendem escutando música, ou aprendem melhor se movendo, né? Na neurodivergência, a gente vê muito isso, que eles precisam estar em movimento
parece que não estão prestando atenção, mas estão prestando atenção. Então, eles como que projetaram toda a biblioteca para isso, para ativar a mente estendida dos alunos. Eles até chamam de biblioteca escolar ativa. Então, assim, desde o ponto de vista do design, eu acho muito interessante, mas também muito perigoso, né? Como tudo, né? Já que a gente já tem o design utilizando, né, de técnicas persuasivas, né? Então, né, a mente estendida desse objeto, né? É uma mente que não está muito bem. Então, só isso, era assim, mais um comentário, porque eu acho que ela, enfim, se algum designer estiver escutando, é muito bom projetar algo com base nessa teoria, né? Mas, claro, preferencialmente coisas que façam o mundo melhor, não pior. Obrigada, querida Fabiana. Henrique? Todos os objetos, quando eles são acoplados à mente, o acoplamento, o design tem um papel preponderante no acoplamento. Se a gente pensa, por exemplo, num instrumento de contagem, a gente vai contar por palitinho. É possível contar por palitinho? É. Mas e se a gente fizer um design melhor e criar um ábaco, aquele instrumento árabe de contagem? Você consegue fazer cálculos muito mais sofisticados com um aparelho muito pequeno, um aparelho analógico de madeira e tudo mais, graças ao design que você colocou nesse objeto. Então, quanto mais o design, assim, o desenho do objeto, quanto mais adaptado à cultura e aos processos cognitivos que a gente queira priorizar, quanto mais adaptado, mais ele consegue se integrar e se acoplar à nossa mente, e ele interfere diretamente à nossa mente, porque ele faz parte da nossa mente. Então, é o que você falou, se você tem um produto, e o produto tem um design muito bom, que consegue se acoplar com a nossa mente com uma facilidade muito grande, ele com certeza vai interferir mais, para o bem ou para o mal, no que a gente pensa, porque ele vai, o acoplamento é exatamente isso, aqui é sua mente e aqui também é sua mente, não precisa estar parafusado do seu cérebro. Então, realmente, o aprendizado, sim, com certeza, você tem diversos tipos de aprendizado diferentes. Agora eu vou passar para a querida Priscila, porque foram as duas convidadas para debater, né? Então, Priscila Matsushita, né? Querida também, ela é advogada e consultora em proteção de dados e privacidade, com especialização em bioética pela Universidade de Lisboa, também, professora e pesquisadora na área de proteção de dados, com foco na saúde. Ela é certificada pela International Association of Privacy Professionals, com as certificações CIPM e CDPO Brasil, e sócia fundadora e atual secretária da ELA IA. Querida Priscila, sua questão. Depois eu vou fazer um papel de mediadora e abro, então, para os demais colegas e amigos que estão fazendo perguntas. Por favor, Priscila. Obrigada, professora Ilara. Obrigada, Henrique, pela excelente apresentação. Vou ser repetitiva de falar que a minha cabeça também está borbulhando. Acho que a gente deve aproveitar, inclusive, os momentos da LA para sugar um pouquinho mais de você e aprender mais. Mas o que eu queria te perguntar é como você vê essa questão da teoria da mente estendida. Você deu até de exemplo os smartphones, mas como você vê isso com a relação com a necessidade de uma proteção maior desse tipo de dado, até para evitar uma discriminação, um uso inadequado? Então, Priscila, essa é uma excelente pergunta, e o pessoal que trabalha com a teoria da mente estendida, a gente percebe que os smartphones, não só os smartphones, mas assim, existem muitos objetos acoplados à nossa mente. Então, existe uma corrente dentro da teoria da mente estendida que a regulamentação de dados, essa perspectiva fala que a regulamentação de dados deve ser tratada
da mesma forma que é tratado o tráfico de órgãos humanos. Porque os dados presentes no smartphone são dados tão relevantes para a nossa constituição psíquica quanto o nosso código genético. Então, existe uma corrente que eu acho bem interessante, assim, eu simpatizo, que fala que isso deveria ser, que a legislação de proteção de dados deveria se aproximar dessa legislação de controle de tráfico de órgãos humanos. Obrigada. Agradeço. E aí eu queria também, né, aqui no meu papel, de tentar mediar, realmente eu quero agradecer muito, Henrique, você fez uma excelente apresentação, porque eu acho que, inclusive, teve muita virtuosidade de a gente iniciar esses debates, você apresentando conceitos. É uma coisa que eu me bato muito, as pessoas saem repetindo palavras, inclusive mal traduzidas muitas vezes, porque é a nossa cultura colonizada, a nossa episteme colonizada, né? Então, você trouxe conceitos, tentando traduzir para a nossa realidade, o que eu acho que, então, foi muito feliz, né? Esse início, começando dando fundamentos básicos para ver se a gente está falando a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente sai repetindo conceitos e nem cada um está com uma interpretação, com uma leitura. Mas eu queria só fazer também uma pergunta antes, né? Que é uma pergunta que eu vou meio que colocar em todos os nossos debates, porque, afinal, é um debate impossíveis entre ética e inteligência artificial, é exatamente essa pergunta clássica sobre que aproxima um pouco com a questão da Priscila, mas não seria apenas na questão da regulação, né? Porque é a discussão da ética. Como é que você vê a questão da ética, e aí, para além do debate das regulações, porque muita gente confunde ética com regulação, e a discussão ética é muito para além, sobre a questão da cognição, essa é uma pergunta que eu vou fazer em quase todos os debates, e a segunda é uma pergunta mesmo, né, dentro dessas diversas minhocas que surgiram, é porque a gente escuta alguns neurocientistas, né, e aí o clássico mais badalado é o Miguel Nicoleles, que ele diz que a inteligência ela não é nem inteligência nem artificial. O argumento dele é que não é inteligência, porque a inteligência, na realidade, nos seres humanos, ocorre basicamente não só em seres humanos, em seres biológicos, e são analógicas, porque elas funcionam, né, dentro desse corpo, e é um corpo analógico, e ela não é artificial, porque, de alguma maneira, ela funciona toda bebendo nas fontes da produção do conhecimento humano, que, na realidade, a inteligência artificial nada mais faz do que acelerar o processamento de produção de conhecimentos humanos. Então, ele diz, não é artificial. Então, eu queria um pouco que você pudesse colocar, se você concorda com essa posição de que a inteligência artificial ela não é nem inteligência, senso estrito, e nem artificial em função dos dados que ela processa. E apenas só uma provocação, você não precisa responder, não. Mas se tivesse filósofos aqui, eu não sei se tem, você criou uma certa polêmica quando, no momento da sua fala, você falou, bom, tanto a filosofia quanto a ciência, com isso você separou filosofia de ciência. Mas foi só uma provocação, se tiver algum filósofo que quiser entrar nesse debate, mas para a gente não perder tempo, para depois passar a palavra para os nossos demais participantes. Por favor, Henrique. Vou começar pelo último. Foi erro meu separar filosofia de ciência, foi escrevendo. Não é erro. Tem muita gente que defende isso, não é erro. Não, mas eu não defendo isso, não. Eu quero deixar bem claro que eu não defendo, não compacto, não ando com essa gente. Daria, assim, para fazer um outro dia só sobre inteligência, um outro dia só sobre consciência. Eu não falei nem 10 páginas da minha tese. Eu até mandei 30 páginas para a Priscila e para a Fabiana, mas, assim, abordei uma fração, perdão. Bom, inteligência. A inteligência humana, ela tem a capacidade de fazer inferências, coisa que a inteligência artificial não tem. Ou seja, por exemplo, assim, eu estava na casa de um amigo, foi uns 2 meses atrás, e ele tem um filho, criança, e ele tem uns 4 anos de idade, e ele perguntou assim, papai, o que é aquilo lá? Aí ele falou, aquilo é uma chaminé. E aquele outro lá, em cima da casa? Aquele também é uma chaminé. Ele olhou assim, e falou, então aquele ali também é uma chaminé? Aí falou, aquele ali também é uma chaminé? Aquele ali também é uma chaminé? A partir de 2 chaminés, ele consegue reconhecer todas as chaminés do universo.
independente do formato, do tamanho, etc. A inteligência artificial é o exato oposto. A inteligência artificial tem que ver exatamente todos os padrões possíveis de chaminé, e se tiver uma diferençazinha, ela não vai reconhecer. Primeira pergunta mesmo? A questão da ética, como é que você vê a questão da Isso, ética? então, a questão da ética, se a gente pega, por exemplo, o livro do Floride, ele tem 2 livros recentes, acho que é de 2019, eu vou pegar o livro. Tem uma parte só sobre mente estendida. Então, assim, um livro de ética, e tem um capítulo, assim, logo o segundo capítulo é mente estendida, e é dali para frente. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é um livro de cyberpsicologia, é um livro Thomas Parsons, 2019. Ele também explica como que essa questão da ética tem que ser trabalhada a partir da perspectiva da teoria da mente estendida. E o Parsons cita bastante Floride também, né? Assim, são livros interessantes que tem muita coisa para falar sobre isso. Assim, esse deveria ser o ponto de partida para pensar. Acho que eu vou responder a pergunta dessa forma. A mente estendida deveria ser o ponto de partida para pensar. E, então, assim, foram 2 perguntas, mas você comentou uma coisa no início, realmente, assim, que eu só queria fazer um comentário. Realmente, a questão da tradução, o meu objetivo era só trazer alguns conceitos, traduzir alguns conceitos. Teve um slide que eu apaguei, acabei não falando sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente fala em alemão a palavra Geist, de Zeitgeist, de Poltergeist, é o mesmo Geist que em inglês é Ghost, fantasma. E em francês, a gente fala a palavra esprit. O que acontece? Geist é mente em alemão. É espírito e mente também. Em francês, esprit é mente em francês. Eles não têm uma outra palavra para mente que não seja esprit. Então, enfim, se a gente começa por aí e a gente relê vários autores se a gente relê vários conceitos que a gente tem da própria filosofia, pensando em Geist e pensando em Esprit como mente, já muda a nossa perspectiva. Enfim, só uma importância também de traduzir conceitos, de trazer os conceitos. Perfeito, Henrique, muito, muito obrigada mesmo, né? Eu acho que a gente abriu com chave de ouro, concorda, presidenta e nossa secretária e todos da LIA. Agora eu peço, então, pela minha ordem aqui, só está levantada a mãozinha o Ricardo, mas eu vi que tinha mais alguém, mas aqui na minha tela não apareceu. Então, Ricardo, por favor, querido Ricardo também, membro da nossa LIA. Queridos, queridas, muito obrigado. Eu acho que, primeiro, queria agradecer o Henrique, né? Acho que concordo, e Lara, chave de ouro, para a gente começar a discutir essas questões conceituais e profundas que o Henrique trouxe da tese dele. E aí também eu acho que eu queria trazer algumas provocações, deixar algumas perguntas, mas principalmente porque, assim, quando a gente fala de sociologia econômica, economia política, né, e principalmente a marxista, né, ela desenvolve uma crítica da teoria da escola racional e a teoria dos jogos, que é muito utilizada em vários dispositivos, né, de aprendizado de máquina e tal. E eu queria trazer uma provocação e algumas questões mais voltadas para o entendimento que a gente tem de inteligência artificial e como que essa analogia, né, com a mente, com a inteligência humana, pode nos ajudar e nos atrapalhar, né? Então, essa teoria das redes neurais remonta à década de 40, né? O Mark Kulloch, né, criou aí propôs, né, o primeiro modelo matemático de neurônio artificial e tal. E a partir daí o Hilton, na década de 70, 80, escreveu um artigo que demonstrou a viabilidade do algoritmo de retropropagação, que a gente chama. Então, e aí eu queria trazer alguma provocação no sentido de que afirmar categoricamente que a IA não apenas não é só binária e nem é só frequentista da estatística, né? Isso é uma questão importante porque muda o paradigma. A estatística frequentista, ela tem um paradigma, né, que é com base nas frequências e tal, que é a estatística tradicional que a gente conhece em toda a ciência, que se desenvolveu até certo ponto. E a estatística bayesiana, ela é uma probabilística invertida, né? Ela inverte essa lógica da estatística frequentista, então ela é um outro tipo de estatística que a inteligência artificial, por exemplo, hoje é muito desenvolvida com base nesse tipo de estatística, que é onde quando a gente tem muitos dados, não tem uma teoria muito clara em relação aos parâmetros, e aí a gente ajuda a encontrar os parâmetros e modelar a teoria, né, no feedback da construção dela. Então, essa computação binária, do 0 e 1, né, que uma lâmpada que só acende ou desliga, ela não é a mesma coisa do que uma rede neural que é mais parecido com um dimmer, né, com
que ele vai ajustando a luz, né? E aí eu tenho uma saída para a tomada de saída, decisão gradual, ela não é... Então, ela é muito parecida com o cérebro, no sentido que ela constrói caminhos, né? Dos caminhos que têm resposta de eficiência maior nessa rede neural matemática, vamos chamar assim, construída artificialmente por um desenvolvedor, por um cientista de dados, e que é uma ferramenta principal, né? As bibliotecas de inteligência artificial são as ferramentas principais do que a gente chama de ciência de dados. Tem um debate sobre se é ciência, né? Se é ciência dos dados, né? Ou toda a ciência envolve dados, né? Então, é um debate epistemológico importante em cima disso, mas que, no final das contas, a IA se distancia, por exemplo, de uma análise de dados convencional, porque ela é uma ferramenta eminentemente inferencial, preditiva, prescritiva e prospectiva. Então, a inferência é característica da inteligência artificial. Então, eu acho que eu queria discordar, com todo respeito, de que a IA não faz inferência, porque é justamente aí que a IA se diferencia de qualquer análise normal de dados, né? Ela possibilita a inferência, né? O aprendizado de máquina é inferência. E aí, quando você trouxe aquelas imagens dos modelos, tá? E aí vou encerrar minha fala. Eu teria outras considerações sobre críticas sobre o Damasio, a teoria do Damasio, que acho que tem várias questões envolvendo o Damasio, que eu acho importante, mas também essa questão da evolução da inteligência artificial, eu acho que o termo inteligência artificial ele é problemático, obviamente, mas eu também acho que toda a inteligência humana que se pretende científica, ela é artificial, ela é um construto. Né? E se ela é um construto com base em racionalidade, uma racionalidade científica, ocidental, né? E que tem, né, obviamente, que é diferente de uma racionalidade, de repente, de uma cosmologia, de uma cognição indígena, de uma cosmologia indígena, por exemplo, que tem uma outra visão do mundo, que na Universidade Federal Indígena do Mato Grosso se discute essa epistemologia diferente da epistemologia racional, ocidental, branca, e que não envolve tanto essa racionalidade que a gente chama de científica ocidental e que é realmente predominantemente europeia, né, e dos países do norte, tá? Mas esses modelos todos, eles seguem essa expectativa de acúmulo de produção científica e de modelos científicos com um aprendizado que muitas vezes são com base em reforço. Então, a antropomorfização da IA é problemática, né? Então, isso eu acho uma questão problemática, e é importante a gente saber essas expectativas que podem ser realísticas, né? Também há uma subestimação do papel dos dados, né, nessas construções da inteligência artificial, né? E aí eu queria só trazer, para fazer minha pergunta, essa questão do ambiente, né? Você compartilhou ali o conceito de cognição incorporada, estendida, né? Que é a questão do ambiente, da atividade física, atividade cerebral e cognição incorporada, que sim tem analogias nos sistemas de inteligência artificial e que são bem estudados e que são feitos com base nesse modelo. Acho que você trouxe muito bem aqueles modelos todos que o orientador do seu orientador apresentou, propôs, né? São modelos interessantíssimos e o último modelo que você apresentou realmente é o mais complexo para desenvolver inteligência artificial com base nisso, mas e aí também a gente tem que ter em conta que a inteligência artificial, a gente está na pré-história dela ainda, não está na história dela. Começa agora a história da inteligência artificial. Queria deixar esse ponto, escrever o que você acha dessas questões, dessas provocações, como é que você responde a elas. Assim. Henrique, você quer responder o Ricardo ou quer ouvir a questão do Christian e fazer uma resposta, talvez, enfim, o que você prefere? Não, eu acho que eu vou responder o Ricardo e depois eu ouço o Christian, porque às vezes o Christian tem alguma coisa para comentar do que eu responder para o Ricardo. Então, assim, sobre isso tudo, tem muita coisa aí que você falou. Uma coisa que eu realmente concordo é que também a gente tem que ter um olhar crítico em relação ao Damasio. Por exemplo, o Damasio, ele é amplamente citado pelo Douglas North, que, enfim, fez uma repaginada do Damasio para a economia ortodoxa, mas não só ele. O Douglas North é o mais relevante porque ele é Nobel da economia e tal. Só que é muito curioso, quando você vai ler o Douglas North, ele fala, não, realmente, Descartes estava errado. Descartes estava errado, a gente não é binário, emoção e razão, coração e mente, etc. Mas a consciência humana, aí você tem uma consciência dos homens e a consciência dos animais, aí ele pega o dualismo e joga para dentro da consciência. É fantástico, assim, fica 1000 páginas falando mal do dualismo, aí de repente pega aquele dualismo, então, mas na consciência aí dualismo, aí pega todo o dualismo e transfere. Então, realmente é complicado, porque às vezes você vê uma coisa e pensa assim, não, realmente, ele está falando que a cognição não só termina no sistema nervoso,
termina na pele, né, porque tudo que está dentro do corpo é cognição, mas aí pega a consciência e corta a consciência em dois. Então, isso é uma coisa interessante também, que é um debate curioso. Agora, o que você falou sobre a inferência, tem um artigo muito interessante do diretor do Instituto Max Planck, em Berlim, diretor emérito do Instituto Max Planck, e ele escreveu um artigo de 2009, chama Homo Heurísticos, em comparação com Homo Econômicos. E nesse artigo, ele é um artigo sobre inteligência. Eu até, quando a gente fez aqui o nosso grupo de debate, a gente está tentando formar um grupo de debate, eu coloquei esse texto como primeiro texto. Assim, eu sugeri, assim, para já chegar polemizando. Mas ele é um autor muito interessante, ele fala o seguinte, olha só, quando a gente pensa na inteligência, a gente pensa na inteligência como cálculos racionais e tal. Você falou, por exemplo, das redes neurais. Às vezes, as redes neurais, elas conseguem quantificar as atividades neurais e tal, mas se tem algum processo cognitivo fora do corpo, um método quantitativo, estatístico de redes neurais já teria dificuldade de colocar no cálculo um parâmetro que não está no sistema nervoso. Isso é uma questão que é interessante. A segunda questão que é interessante é que nesse artigo do Instituto Max Planck, o que ele fala? O cérebro como um computador que faz vários cálculos e tudo mais, então quando a gente pensa, por exemplo, o Neymar vai pegar a bola. Então o Neymar, ele faz um cálculo de trajetória parabólica, ele sabe exatamente onde que a bola vai cair, e ele vai correndo, e então assim, ele sabe a velocidade do vento, ele sabe a força que o cara chutou, e ele vai chegar no lugar onde a bola está. Foram feitos vários experimentos, e a tomada de decisão dos organismos vivos não envolve essa série de cálculos complexos. A tomada de decisão dos organismos vivos envolvem a escolha de 3 ou 4 variáveis mais importantes e ignora todas as outras. Então, os organismos vivos, eles têm a inteligência capaz de saber quais variáveis são importantes. O computador, ele vai vencer na força bruta, ele vai fazer uma lista de variáveis e vai calcular todas e tudo mais, e vai, mesmo que não seja que não esteja memorizada, vamos supor que ele esteja aprendendo as regras, igual o AlphaGo, que joga xadrez. Você ensina as regras do xadrez para ele, de repente ele já é o melhor jogador de xadrez do universo. Mas ele fica calculando, ele faz milhares de cálculos ali. E é diferente, por exemplo, do Magnus Carlsen, o maior jogador de xadrez humano. É uma coisa intuitiva, tem um poder computacional, mas tem instrução, então tem intuição. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Neymar pegando a bola, ele usa 3 variáveis, ele alinha o corpo, ele alinha a velocidade do corpo com a velocidade da bola e ele chega no lugar onde a bola está. Então, o ser humano tem a capacidade de escolher quais são as variáveis mais importantes. Por que esse artigo do Clark e do Chalmers mudou muito do que se pensava em inteligência artificial? E o artigo do Gerd Gigerenzer, que é esse autor do Instituto Max Planck, também muda radicalmente o que a gente pensa sobre inteligência artificial. Porque nesse artigo, ele fala o seguinte, mais poder de computação não significa uma decisão melhor. Porque se a gente for calculando todas as variáveis e todo o outcome possível de toda variável, cada variável tem um grau de risco e um grau de incerteza. Se você colocar uma lista infinita de variáveis, aquelas incertezas se sobrepõem e, no final, a decisão é a mesma coisa que jogar um cara ou coroa. Então, ele fala, dessas variáveis todas, você tem que escolher 3 ou 4. E aí sim você vai tomar uma decisão. E, até onde eu sei, as máquinas não sabem escolher essas variáveis. Elas sabem escolher se elas forem ensinadas a escolher as variáveis mais importantes, mas elas não sabem decidir por si mesmas quais são essas variáveis mais importantes. E isso é inferência, mas não só inferência sobre experiência, com base em experiência passada, mas as nossas representações mentais, elas envolvem coisas que a gente nunca vivenciou, por exemplo. Envolvem, assim, às vezes você lê uma obra de ficção e você pensa assim, meu Deus, de onde que esse cara tirou esse negócio, sabe? Os nossos sonhos, por exemplo, embaralha coisa, tudo aquilo que a gente acha que não dá para fazer na física, no sonho, de alguma forma aquilo faz sentido. Então, enfim, esse tipo as nossas representações mentais são construídas sobre isso. Então, é importante. Então, assim, estou colocando isso só para começar o debate, sabe? Não estou. Eu achei muito interessante o que você falou, e acho que a gente poderia começar o debate a partir desses artigos sobre inteligência e tudo mais. Meu foco não é estudar a inteligência em si,
Eu estudo a cognição porque eu quero saber o que acontece com as instituições, e a cognição nasce, e as instituições nascem na cognição. Então, eu vou pelo caminho institucional. Mas, realmente, a inteligência é todo um campo, e é muito interessante estudar sobre isso. Então, a gente poderia continuar a partir daí, porque realmente eu tenho muito interesse em saber mais sobre isso, embora eu não seja um especialista em inteligência, eu gostaria de aprender mais. Muito obrigada, Ricardo, Henrique. Christian, por favor. Talvez vai ser o nosso, dando um spoiler, provavelmente vai ser a nossa segunda edição, vai ser aí com a participação do Christian. Vamos adiante. Fica para suspense, de outubro, da nossa sessão, a segunda. Vamos lá, querido Christian. Bom, gente, boa noite. Parabenizar aí, Henrique, né? Um trabalho interessantíssimo. Ele chegou pela profundeza do negócio, né? Conseguiu apresentar as formas mais basilares e profundas de uma forma bem interessante e tal. Muito curiosamente, a minha fala é uma espécie de continuação da fala de Ricardo. Parece que ele foi pensando a mesma coisa que eu estava acompanhando o raciocínio, as duas coisas, né? Mas antes de responder essas duas coisas, eu gostaria de fazer só um pequeno comentário sobre a filosofia, né? Que eu sou de filosofia, aí houve um comentário, e eu trabalho com a ideia de que filosofia não é ciência, não tem problema nenhum nisso também. Muito pelo contrário, né? A liberdade de não necessitar ser ciência, né? Não precisar estar nos limites colocados ali. É muito bom brincar com esses limites que a ciência, sobretudo essa perspectiva mais neopositivista, estabelece, e a gente consegue rir da cara disso, né? Questionando, inclusive, as bases dessas leis, dessas regras, né? Enfim. Se você me permite, Cris, só para a gente continuar, não vou resistir. Assiste, por favor, no YouTube, está disponível um seminário enorme de 2 dias que o Departamento de Filosofia da USP fez, chamado O Método. Bacana. Esse debate você vai ter, tem os principais pensadores das várias gerações, é riquíssimo, sugiro que todo mundo assista, né? E está muito interessante esse debate sobre ciência e não ciência, ele é discutido pelo Departamento de Filosofia da USP, que marcou muito o debate filosófico no Brasil. Está muito interessante, só uma sugestão para enriquecer quem tiver interesse nesse debate. Joia, joia. Enfim, as duas questões que Ricardo trouxe, eu gostaria de retomá-las, começando pela que eu acho que é mais simples, que é a ideia de inferência, quando o Ricardo traz que a máquina faz inferência, e aí concordo com o Ricardo, o que a máquina faz, essencialmente, é reconhecer padrões e imaginar que eles vão se repetir. É literalmente o que a gente chama de inferência, é o que, inclusive, se você pegar qualquer livro de machine learning, está lá dizendo que funciona como método indutivo, né? E método indutivo é inferência. A gente pode resumir de forma grosseira como sinônimo, inclusive, né? Método indutivo é inferência, ou baseia-se na inferência. Tem inferência e outras coisas. Mas o que Henrique traz de forma interessante é que, de fato, parece que a máquina é mais precária na capacidade de fazer inferência do que a gente. A gente pode olhar como exemplo que ele deu ali, olhar 2 chaminés e fazer uma inferência a partir daí de forma mais sofisticada, e a máquina precisa de uma quantidade muito maior de dados e se atentando muito maior a detalhes, que você pode, sei lá, apresentar uma chaminé invertida de coisa para baixo e ela não saber que é uma chaminé. Então, mas isso, eu acredito, e disso não decorre que não se faça inferência, nesse processo ainda de probabilidade, todo o processo de estatística probabilística, né, de probabilidade aplicada à estatística, é uma variação do método indutivo, né, mais sofisticada, que envolve a matematização da realidade, mas me parece que é bom. E a outra questão que eu acho que também Ricardo já trouxe, é que você a história que você conta de forma muito interessante, né, da cognição, de Descartes até a contemporaneidade, achei muito bacana e muito bem feito, inclusive, mas me chamou a atenção um certo gap histórico que tem de Descartes, lá, sei lá, século XVII, ou talvez até Hume também, né, século XVII, século XVIII. Entre o século XVII e 1950, há uma infinidade de coisas que Ricardo já trouxe aqui. Um indivíduo, por exemplo, como Marx, e quando você apresentou essa perspectiva de teoria estendida, na minha mente só vinha assim, bom, mas isso é literalmente Marx. Literalmente. Isso está nos manuscritos econômico-filosóficos. A ideia inclusive, a ideia que você trouxe de junção de instrumento, isso está lá nos manuscritos. Marx fala da possibilidade de um instrumento se tornar ser humano também. Em alguma medida, isso depois vai retornar, já no século XX, com outras coisas aí, Manifesto Cyborg, de Dana Haraway, que vai trabalhar essas questões.
mas, sobretudo, a questão da escolha racional, que é contestada por Marx, mas por toda a filosofia do século XIX, desde Hegel, a gente pode pegar de Hegel, Nietzsche, Freud, Marx, e tudo que vem depois, fenomenologia, estruturalismo, tudo parte, a antropologia contemporânea vai tudo trazer críticas a essa noção. E outra coisa mais importante, inclusive em termos práticos, a civilização não acredita no mito do simples racional. Se acreditasse, não existia publicidade, né? A publicidade é a prova prática de que não tem escolha racional nenhuma, né? Então, é, 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 e é curioso, porque, de fato, na literatura sobre economia, que é a literatura que você traz, eu sempre estranhei que há um dissenso entre o que estava sendo feito na antropologia, na psicologia, na publicidade, na filosofia, que já estava. Eu faço uma piada com isso na minha tese, né, que eu falo que quando chega em 17 e o Richard Taylor ganha o Nobel com a teoria do empurrão, né, do nudge, aí fala, pô, que bom, a economia agora em 17 chegou no que a filosofia estava falando no século XIX. Alguns poucos anos de atraso, mas chegou no que a filosofia estava falando lá no século XIX, né? Com esses personagens aí que eu trouxe. E eu acho interessante, e aí tem um personagem que faz a junção entre essas duas perspectivas, que é o Nitamar, professor da PUC do Rio Grande do Sul, que faz essa ponte entre a ciência cognitiva e essa parte da filosofia, da teoria social, tentando juntar, e eu acho a gente teve a oportunidade de levar ele, né, de trazer ele para um evento em Brasília, né, na UNB, e foi bacana. Ele o nosso projeto que estuda inteligência artificial, enfim, talvez seja interessante ver esse sujeito que faz essa ponte, né, entre o cognitivismo, as ciências cognitivas, e essas outras perspectivas. E aí fica a pergunta né, como é que encaixa esses personagens aí, ou não encaixa? Eu entendo que há uma dificuldade que, inclusive, você trouxe aqui, que é um apreço pela matematização do que pode ser colocado em termos matemáticos, enfim, fazendo mais uma provocação, uma coisa curiosa, é porque se depende da experiência, mas se apoia em quem é menos experiência possível, que é René Descartes. Se tem gente que é menos experiência no universo, é René Descartes, que era contra a experiência. Então, sei lá, Freud ou Marx pode não ser válido porque não há um nível ainda suficiente de experiência, mas Descartes, que era contra a experiência, funciona como fundamento epistemológico. Como é que você enxerga essa questão aí? E mais uma vez, parabéns, velho. Valeu. Christian, excelentes provocações. Vamos lá. Sobre inferência é o seguinte, eu não tenho muito o que falar em relação à inferência, porque realmente preciso... Assim, eu concordo com você, mas, assim, sobre inferência eu já falei tudo que eu sei, sabe? Eu não sei mais além disso. Mas vamos lá. Escolha racional, coisa assim. Ah, tá, acho que era isso. Escolha racional. A questão da economia comportamental. A economia comportamental, Thaler, quando ele fala assim, nem todo indivíduo é racional, o Thaler, ele fala isso junto com o Kahneman, né? O Kahneman já citava o trabalho do Thaler lá na década de 80, e quando ele fala que os indivíduos desviam da escolha racional, ele não está rompendo com a teoria da racionalidade, não. Ele está falando, nesse pontinho aqui, tem um desvio. Nesse outro ponto aqui tem um desvio. Então, assim, eles preferem falar que todos os seres humanos desviam sistematicamente da teoria da escolha racional, mas eles não rompem com a teoria da escolha racional. É impressionante, eles não rompem, eles ficam com aquilo, e realmente aquilo é um arcabouço mental que não solta de jeito nenhum, sabe? Então, e isso é uma coisa curiosa, porque aí esse autor do Instituto Max Planck, em um outro artigo, também acho que vale a pena ler, ele fala Behavioral Economics as Neoclassical in Disguise. Tipo, a economia comportamental é a economia neoclássica disfarçada. Assim, é uma nova roupagem da economia comportamental, mas é uma nova roupagem da economia neoclássica, mas é a mesma coisa, mesma teoria da escolha racional, etc. E eles leem essas críticas e eles mantêm. Não, a teoria da escolha racional é boa. Ela só tem algumas falhas aqui, mas que a gente vai corrigir. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer com que todo ser humano volte a ser racional como deveria ter sido. A mentalidade deles é essa. A Fabiana levantou a mão. Você queria falar alguma coisa, Fabiana? Ou depois?
favor, Tá. nossa presidente. Tá. Então, assim, em relação à inferência, eu vou estudar mais sobre isso. Em relação à economia comportamental, é isso? Então, agora a questão complicada, em relação a Marx. Vamos lá. Eu acabei nem comentando sobre o Marx, né, quando o Ricardo falou, então vou comentar agora os dois. Mas, assim, eu não sou um filósofo, então, se eu tiver imprecisão ou erro, por favor, não me agrida. Mas vamos lá. O que me parece que aconteceu? Descartes, quando separou corpo e alma, essa separação cartesiana, que eu acho que nem... A separação cartesiana, ela tem até uma origem um pouquinho antes de Descartes, mas eu não lembro exatamente quem que foi. A questão é a seguinte: São Tomás de Aquino tinha uma perspectiva aristotélica do mundo, mas uma perspectiva aristotélica muito sui generis, porque quando a gente pensa no Aristóteles, ele fala, perspectiva aristotélica que todo mundo tem em mente é o quê? Os universais, as ideias universais, as formas universais, são imanentes aos objetos. Aristóteles falava isso, beleza? Mas é possível também ver no Aristóteles transcendência. Então, você tem imanência e transcendência no Aristóteles. Então, alguns objetos são imanentes e alguns universais são transcendentes. O que acontece a partir de Descartes? Descartes questiona a própria, fala assim, eu não consigo saber se isso aqui é real, porque meus sentidos me enganam, a única coisa que eu sei que é real mesmo é que eu penso e o resto nunca se sabe. Essa ruptura criou uma realidade transcendente e uma realidade imanente. Na realidade transcendente, você tem esse espécie de neoplatonismo que vai embora com idealismo, diversas perspectivas. E daqui, da perspectiva imanente, você tem um empiricismo que vai degringolar em naturalismo radical, que vai degringolar de certa forma, até em materialismo. Então, você tem, de um lado, materialismo, naturalismo, empiricismo. Do outro lado, você tem idealismo, construtivismo, fenomenologia. Então, uns vão falar, não, está tudo num plano metafísico, e os outros vão falar, não, está tudo num plano material. Eu sei que o Marx, ele propõe uma dialética entre os dois, mas é uma dialética que tende um pouco mais para o materialismo, e a cibernética, ela dá uma conciliada entre esses dois, entre o materialismo e o idealismo. Por quê? Na cibernética tem, o livro do Gregory Bateson, ele fala que tem uma tendência um pouco maior para a imanência dos universais, que eles estão... como é que eu posso explicar isso? Qual que é a reconciliação que a cibernética faz? A cibernética é a questão de agência e estrutura. Tanto o lado idealista quanto o lado materialista, eles conseguem fazer a separação entre agência e estrutura. Por exemplo, o Marx está falando de estrutura, está falando de estruturas de poder, estruturas, superestruturas e tudo mais que tem um peso maior sobre a agência das pessoas, enquanto você tem na economia neoclássica, você tem, do outro lado, o pessoal falando sobre a agência, a grande importância da agência, da intencionalidade, do indivíduo, os indivíduos todos juntos, cada um agindo. Aí você tem o Adam Smith que fala, não é pela benevolência do padeiro, do açougueiro e tal, que você tem o seu jantar na mesa, mas é por cada um seguindo o seu próprio interesse e no final dá tudo certo. Então, essa diferença entre agência e estrutura, ela vai, na história da ciência, brigando entre si, e chega na cibernética e fala assim, gente, a agência e estrutura são parte do mesmo sistema, esse sistema é recursivo e não tem a preponderância de um sobre o outro. Então, por que eu falo que isso é interessante? Por que eu falo que isso é conciliável com uma perspectiva aristotélica? Tem um autor que eu gosto bastante, que é um autor que ele era professor de doutoramento em ciência cognitiva em Lisboa. E ele tem um livro que é um compêndio de filosofia analítica,
que ele fala sobre o realismo metafísico. E o que é o realismo metafísico? O realismo metafísico, ele concilia os dois, porque tudo que está aqui é real e tudo que está na metafísica também é real. Não é, a metafísica não é mais real do que a física e nem a física é mais real do que a metafísica. É uma perspectiva cibernética. Não por acaso ele dava aula no doutoramento de ciência cognitiva e ele trabalhava junto com o pessoal que pensa em inteligência artificial em Lisboa. Então, essa perspectiva aristotélica é uma perspectiva aristotélica um pouco sui generis, que é interessante, ele desenvolve no artigo dele. E então, enquanto Marx dá preferência para a estrutura e alguns outros autores dão preferência para a estrutura, enquanto você tem toda uma economia comportamental, e não só economia comportamental, economia neoclássica e tudo mais, dá preferência para a agência, a cibernética consegue conciliar os dois. Maravilha, Henrique. Não, foi excelente. Eu acho que foi, né, Cristiano? Christian, uma coisa que você tinha falado sobre em relação à filosofia não ser ciência e tal, eu orgulhosamente também não sou cientista, eu sou historiador, que não é ciência, eu sou economista político, que economia não é ciência, embora muita gente fale que é, e a geografia talvez até seja uma ciência da Terra, mas enfim, não ligo que eu não faço a menor questão que seja também, esse é um ponto. E uma outra coisa é a seguinte, tem um livro um livro sobre cibernética que fala sobre a infosfera, e ele fala que todo o universo é distribuído entre informação sintática e informação semântica. E a informação sintática, ela é sobreposta com a informação semântica. E acho que assim eu consigo responder melhor a sua ideia do Marx. Enquanto alguns grupos, por exemplo, veem uma estrutura, por exemplo, não só o Marx, mas assim, outros, você consegue olhar as estruturas de poder. E as estruturas de poder, elas são como se fosse, um mundo platônico mesmo, onde você sai da caverna e fora da caverna você tem a realidade real, enquanto dentro da caverna é uma realidade de ilusões e tudo mais. Eu acho que a cibernética, nesse livro, logo na introdução, ele fala que essa realidade dual entre transcendência e imanência, sabe, entre a realidade fora da caverna e a realidade dentro da caverna, na verdade, a gente não deve, por exemplo, assim, tem até gente que fala, aqueles grupos de Red Pill, não sei o que você vai ver a realidade fora, assim, a real realidade e tudo mais. Eu acho que a cibernética, ela coloca um jeito interessante que na verdade, a gente tem que ver a estrutura por trás e a ilusão, que na verdade não é ilusão, os dois são partes constitutivas de um mesmo todo, sabe? Que enfim, a conciliação entre agência e estrutura. Então, você tem, não é só o mundo fora da caverna que conta, e também não é só a agência que conta. É uma realidade sobreposta. Por isso que esse autor, eu acho que até que é o Floridi, eu vou procurar depois, que ele fala em infosfera, mas é porque essa perspectiva não é dele, ele está citando outra pessoa. E ele fala em infosfera, onde a informação sintática e a semântica são sobrepostas nas perspectivas cibernéticas, e isso tem que ser visto como um ciclo recursivo, e não como uma preponderância da agência da estrutura. Perfeito. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos, então, ir encaminhando para nosso encerramento. Passamos um pouco da hora, mas eu acho que foi muito enriquecedor. Vamos ver se na próxima edição, né, Christian, a gente faz uma dosimetria do tempo, né, um pouco mais rigorosa. Enfim, a culpa é minha, enquanto mediadora, que deveria ter cortado, mas eu não consegui. Enfim, acho que todas as contribuições foram excelentes, e eu só posso, então, agradecer e, desde já, convidar para a nossa próxima sessão, né? A gente já está fechando a data, mas será provavelmente na segunda quinzena de outubro, né? Enfim, fica como surpresa, eu já dei como, provavelmente é o Christian, né? A gente ainda falta fechar algumas questões em termos de debates, etc. Então vai ser muito interessante ouvir um filósofo, sendo o Christian, falar sobre debates impossíveis entre ética e inteligência artificial. Meu mais profundo agradecimento por vocês estarem aqui conosco, compartilhando suas ideias, suas dúvidas. Henrique, um agradecimento especial por essa riqueza na nossa estreia aqui, o seu rigor, o seu cuidado, né? Priscila e Fabiana, nossas debatedoras que aceitaram, né, também
participar dessa inauguração, e aos companheiros que ficaram até agora também, né, toda a nossa gratidão e agradecimento, e nos encontramos de novo, né, em outubro, exatamente para ir fazendo por aproximações sucessivas, né, colocando os nossos grãozinhos de areia na construção desse longo caminho coletivo, desafiador, de construirmos uma inteligência artificial com ética e responsabilidade brasileira e da perspectiva latino-americana, né, realmente rompendo de maneira concreta e objetiva com uma colonização pesada que nós temos por aí. Gente, mais profundo agradecimento a todos. Muito obrigada. Fabiana, você que está como host, nos desplugue. Queria só falar uma coisinha, você falou de colonização, essa ideia da mente estendida faz com que os algoritmos consigam colonizar nossas mentes. Vou deixar isso só para... Olha só, mas pelo menos vamos trabalhar com a perspectiva só levantar essa bola, só da nossa deixar isso aí, cosmovisão vocês brasileira, dormirem bem. na nossa cosmovisão brasileira, que é um país ímpar, né, sempre na nossa singularidade da América Latina. Né? Enfim, um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.